Fala galera, beleza? Hoje nós temos uma presença ilustre aqui no teste do sofá. Pondé, chega mais aí, cara. Se aconchega aqui no meio de nós. Beleza. E aí, Muito Pondé, bem. tudo certo, cara? Tudo certo. E você? Eu vou fazer a primeira pergunta, vou começar com você, é o seguinte, cara. No teu livro lá, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, você fala muito sobre o feio, sobre o bonito. Eu queria saber você, o que é esse conceito do belo? O belo é algo relativo? O belo é algo absoluto? O que é o belo? Olha, se você for falar assim, em termos de história da filosofia, o belo já foi pensado até com a imagem de Deus, né? O Platão falava que o belo é do belo e do bem que tudo surge. Então, o belo seria uma espécie assim de harmonia das formas exteriores, enquanto o bem é a harmonia das formas interiores. Agora, isso é metafísica. De lá pra cá, a coisa meio que fudeu, assim. Teste do sofá. A compreensão de belo agora depende da época, do grupo que você tá. Apesar de que você tem umas pesquisas aí americanas interessantes, tem um livro chamado Beauty Pays, né? A Beleza Paga, que sustenta a ideia de que pessoas que têm certas formas mais simétricas do rosto, não é nem muito magra nem muito gorda, né? Que tem tons assim mais claros, porque a beleza continua sendo muito associada, do ponto de vista da indústria, a uma pele mais clara, o que muitos consideram preconceito e tal, e tem exceções de gosto e tal, mas esse livro sustenta que pessoas assim ganham mais. Ou seja, pessoas que dão a ideia de que são saudáveis, divertidas, bem vestidas, elas ganham mais dinheiro mesmo. Tanto que tem. Por isso que eu sou pobre. Com quem você vai reclamar, né? Então, assim, Pode crer. Ele vai entrar numa crise com os pais dele aqui. Mas tem lugar para beleza asiática também. Aí sim. Tem um povo que tem tara em japonesa. Esse lugar o Kim passou longe, viu? Uma coisa meio samurai, assim, né? Mas então, terminando só, tanto é que nessa pesquisa aponta que países como o Canadá querem criar impostos para pessoas mais bonitas. É mesmo, cara? E o nome do capítulo é Caramba, Legal Protection for the Ugly. Nossa. Cara, ó, aí eu vou entrar num outro negócio que também é do seu livro. Mas Você acha... calma. Antes de você entrar, eu queria enganchar no tema beleza ainda. Manda aí. Como é que degringolou o negócio de belo ser da teto da Capela Sistina até fazer cocô na foto do Bolsonaro? É isso que eu ia falar. Como nós chegamos aqui, Pondé? Olha, eu acho que fazer cocô na foto do Bolsonaro não é belo, nem um cocô, nem a foto do Bolsonaro. Nem fazer cocô na foto do Bolsonaro. É porque, nesse caso específico, eu tenho a impressão que entrou um papo de ativismo artístico-político, né? Arte como política, que não tem nada de belo dentro dela. Se você entender belo como alguma coisa que leva a aspiração ao alto, no sentido de que dá a você a vontade de ser generoso, dá a vontade de você ser abundante, dá a vontade de você ser criativo. Isso é um entendimento medieval, metafísico do belo, mas que tem gente que ainda pensa assim hoje, como o filósofo Scruton, por exemplo, né? Quando você faz cocô na frente do MASP ou na foto do Bolsonaro, primeiro eu acho que é um tipo de reação infantil, é um tipo fase anal, é uma coisa meio fase anal. E depois é aquele tipo de arte política, normalmente, é uma coisa que não tem quase nada de arte e só tem de política. Como coletivo de arte que, na verdade, faz mais política do que arte. Então, degringolou. Olha, eu acho que o mundo sempre foi meio fodido, assim, sabe? Meio degringolado. Porque na época que você tinha concepções como a medieval ou a antiga de beleza do Platão, você tinha regiões do mundo que as pessoas estavam fazendo cocô por aí em outras coisas. Entende o que eu quero dizer? Sim. Agora, no mundo ocidental, porque você teve aí uma relativização, entrada de outros conteúdos de informação, comparação entre as coisas, entendeu? Você perdeu um centro de produção de cultura que estava identificado aí com o mundo cristão antigo. E aí você teve associado a isso uma coisa que eu acho que tem crescido muito no mundo, que é o ressentimento. Esse caso do cocô na foto do Bolsonaro, eu interpreto como uma manifestação de ressentimento. Falando inclusive do ressentimento, cara, no teu livro você fala que é o seguinte, a mulher feia, ela pode até sentir ódio da mulher bonita. E o homem que não conquista essa mulher bonita,
ele também tem um ódio dessa mulher bonita, né? Como que é essa parada aí? Essa parada é fato. Assim, Essa parada é fato. É fato. Quer dizer, eu escrevi isso no livro, já fiz uma coluna na Folha que o nome era, acho que há muito tempo atrás, As Feias e os Covardes, né? Não há dúvida que você tem aí, inclusive no mundo corporativo de trabalho, seja em que lugar for, você tem uma desconfiança. Primeiro eu vou falar das mulheres, depois dos homens, né? Seguindo a tua pergunta. Você tem aí uma desconfiança e um certo ranço e rancor das meninas feias ou menos bonitas para com as mais bonitas e as belas. Isso acontece em todo lugar que você quiser ver. Por exemplo, se uma menina é muito bonita e tira nota alta, sempre vai aparecer alguém, e muitas vezes outra menina, que vai falar mal dela e dizer que ela deu para o professor. Entendeu? E assim, então é isso que eu me referia com relação à inveja que move o mundo, né? No sentido de que mulheres que não são recebidas, não são bonitas, não encantam o ambiente onde elas estão, não são desejadas, elas acabam produzindo um ressentimento. No caso dos homens, em relação a essas mulheres, é porque eles não conseguem pegar as bonitas, né? Então, eu vejo, inclusive, como fato sociológico, antropológico, que algum dia alguém vai ter que estudar, os impactos políticos e sociais de caras que não conseguem pegar mulheres. Sim, né? muito boa. No pensamento político e generalizado. Então, nesse caso aí dos homens, o que acho que acontece, eles têm raiva, porque essas mulheres bonitas não olham para eles. É claro que eu estou fazendo aqui uma generalização. Sim. É claro que tem exceção, né? Mas assim, elas não olham para eles e aí eles ficam irritados e nervosos porque elas olham para os outros. Agora, qualquer pessoa um pouco mais experiente sabe, quando você tem uma mulher muito bonita e uma não tão bonita, é melhor você investir primeiro na tão bonita. Porque se você investir na muito bonita, ela já vai não olhar para você, porque você vai ficar babando em cima dela, né? Existe a sabedoria popular que diz que mulheres que não são tão bonitas são melhor de cama. Aproveitando o tema pegar mulher, não pegar mulher, lembra daquela sua coluna na Folha lá, da direita festiva, que ficou popular, né? Virou meme, não sei o que, você falou, né? Que liberal, conservador é muito chato, né? Fala muito sobre economia e tal. Sim, fica. sim. E aí, gata, você viu a inflação? Sabe? Um negócio meio assim. Que pariu. Só que você ainda acha que hoje ser de esquerda ainda significa ser legal, ainda ajuda a pegar mulher? Porque a esquerda tá cada vez mais chata, né? A esquerda tá. Você não acha que os caras de esquerda estão ficando mais rejeitados por querer problematizar tudo? Não, eu acho assim. Primeiro vamos um pouco no contexto. Aquela coluna ela foi escrita no momento em que eu estava numa reunião de jovens liberais. Eu estava junto com o Narlock, certo? Com o Leandro. Ia rolar uma festa. Você acha que o Narlock é um desses aí? Nossa! Que precisa ser direita festiva, que é meio direita. Inflação. E aí? Direita viu a taxa de borboleta. juros? Até a última vez que eu vi, ele não era assim. Não, você acha que ele é direita descolada? Eu acho que ele era uma direita escolar, direita como é? Direita transante. Direita transante. Direita transante. É assim, a gente tava batendo papo um dia, no final do dia, ia rolar uma festa, e eu falei, eu não vou pra essa festa, cara, eu não vou pra essa festa pelo seguinte, não vai ter mulher nessa festa. Né? Essa festa vai ter umas 3, 4 mulheres, e os caras vão estar tudo bêbado, enchendo o saco delas. E festa de jovem liberal não rola mulher. Essa foi. Tá bom. Encontramos-nos no dia seguinte, no café da manhã do hotel. E ele meio assim, eu falei, o que aconteceu? Puta, Pondé, você tinha toda a razão, foi um saco a festa. Eu falei, cara, a direita precisa aprender a ser um pouco mais festiva, né? Ele falou, a gente precisa criar uma direita festiva. Aí nasceu a coluna. Tá? Nasceu de um gancho real. Né? Aí eu fui refletir. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, como aparece no começo de um filme. A minha ideia é a seguinte: é que essa coisa de você ficar falando de economia, a esquerda sempre teve um papo assim, tipo, libere seu corpo, sabe? Uma coisa assim, não, a importância da mulher. Sexo anal contra o capital. Isso aí, sexo anal contra o capital. Então, assim, e tinha uma coisa assim, apesar de que na época que as meninas de classe média queriam casar virgem, sexo anal era mais fácil. Né? Porque era uma das formas de você fazer sexo. Então não choca, como eles agora querem virou tentar metafísico, passar. Agora virou metafísica. Né? Uma coisa que precisa 4 jantares. Mas assim, voltando ao assunto, o foco da discussão era um certo encaretamento ou uma certa caretice da discussão da direita entre os jovens, que é
Economia, mercado, e aí tinha o peso assim, se você é direita liberal, então você é machista, você acha que a mulher tem que estar na cozinha. Enquanto a moçada da esquerda, inclusive quando o histórico brasileiro de ditadura, né, que a ditadura fez um favor enorme para a esquerda, porque a ditadura deu à esquerda todo o cabedal moral que ela ainda tem algum, mas que, para quem olha direito, já devia ter perdido, mas que ela ainda tem. De que essa coisa de que defende os direitos, defende as liberdades. E tinha aquela coisa, então, do centro acadêmico, do ambiente descolado, onde o carinha levava a menina, eles discutiam revolução, e nessa da revolução, fuma um, bebe uma coisa, e todo mundo sabe que esse tipo de, digamos assim, relaxamento sempre foi fundamental para a reprodução da espécie, né? Então, assim, portanto, daquela época, vocês não imaginam como eu recebi e-mails de meninos assim liberais, eu pego mulher, tá? Como se eu tivesse fazendo uma acusação, dizendo assim, olha, se você não vota no PSOL, você não come ninguém. Não é? Eu estava dizendo que e no fundo tinha uma outra discussão embaixo que eu acho que é um debate que permanece, né? Que é como atrair mulheres para o debate liberal e para a posição liberal. Como que você faz com que mulheres, aí necessariamente não na faculdade, mas já, sei lá depois dos 25 anos, por volta dos 30, como que você traz essas mulheres para se interessar pelo debate político? No Brasil, as pessoas liberais, elas ficaram mal acostumadas porque tiveram um período de Guerra Fria e de ditadura que, de alguma forma, a Guerra Fria e a ditadura faziam o trabalho, ou seja, manter a esquerda longe. O que não fez, porque quando acabou a ditadura, a esquerda estava com a cultura na mão, com a universidade na mão, com as redações de mídia na mão, com as escolas na mão, como hoje está em alguma medida. Agora, quando você pergunta aqui se eu acho que hoje continua assim, né? Quer dizer, se eu acho que a esquerda hoje ainda continua pegando, no sentido de pegando as meninas, pegar as meninas naquele texto significava ter uma conversa interessante, um papo descolado, era isso que significava, né? Então, assim, se eu acho que a esquerda continua pegando, eu acho que a esquerda continua num nicho muito restrito, muito fechado, em que você tem um discurso bastante raivoso, bastante ressentido, pouco divertido. Você encontrar uma pessoa com esse perfil que seja irônica, que tenha humor, eu acho que é fundamental você saber tirar sarro de si mesmo, né? Você saber brincar com o universo que você está. Então eu acho que nesse sentido a esquerda, como ela ficou acuada nos últimos tempos aqui no Brasil, acuada no sentido de que ela descobriu que tinha gente que conseguia discutir com ela, que sabia como ela, ou sabia até mais do que ela, e que tinha um cabedal intelectual capaz de dizer, olha, eu não sou de esquerda, não concordo com você, li as coisas que você leu e li outras que você não leu normalmente, né? Então, eu acho que hoje a esquerda continua tendo hegemonia de festas e universidades. Ela continua tendo. Mas eu acho que, fora desse ambiente de hegemonia de festa e universidade, a esquerda tende a ficar chata. Tanto é que ela tende a ficar chata que ela está tendo cada vez mais de abraçar pautas populistas, né? Ela tem que falar de coisas como abraçar a árvore, alimentação equilibrada, direito aos animais, porque a esquerda ela roubou para si uma coisa que a gente chama de humanista. A esquerda tem uma autoimagem humanista. Isso é um debate que os liberais têm que fazer. Por que acham que a gente é malvado? Sim. Por que acham que a gente é escroto? Por que acham que a gente quer que todo mundo morra, que as pessoas são más? Essa discussão, que é uma discussão de imagem e de conteúdo, ainda tem que ser feita. Mas eu acho que a moçada liberal está começando a aprender a pegar a menina. Está melhorando. O Kim está aí para provar isso. Tem futuro. O Kim está aí para mostrar pra gente. A chave é, quando começa a ter reunião de moçada liberal e que tem mulher, significa que a festa pode ser melhor. Boa. Pois entendeu? Não pode ficar falando de economia. Economia deixa todo mundo triste, cara. Não pode falar de economia. Tem que falar de cinema. Kim, manda a próxima aí. Tem lá. Você se define como um ateu não praticante. Você ainda se define como um ateu não praticante? Ateu não praticante. Foi um amigo que deu essa definição. Queria que você me explicasse um pouco aqui, porque a gente tem certas pessoas... É que é o seguinte, ô Pondé. Sabe aquele teu chato? Eu sou ateu todinho. Sabe o ateu todinho? Sou eu. Você é um eu sou ateu todinho. Meu todinho, cara. Vem até no. Eu sou tão ateu todinho que eu tomo todinho no copinho, cara. Olha só, um brinde aí, ó. Todinho é legal, todinho.
Tem Nescau também, né? Sabe que eu mando os alunos tomarem Nescau antes de fazer prova. É mesmo? Por quê? Porque é bom para o cérebro. Sério. Da energia? É da energia, glicose na cabeça. Olha. É verdade. Eu tinha um professor, só uma curiosidade, ele falava o seguinte: você tem que começar pelo que você sabe mais, e aí quando você chegar no difícil, você come um chocolatinho, que aí tua adrenalina vai subir, você vai continuar Mas tendo é a gás mesma pra fazer lógica, a prova. é a mesma lógica. Porque quando você não sabe, você gasta mais glicose. Aí quando você precisa de gastar o cérebro, você precisa tomar glicose, porque a glicose alimenta o cérebro. Pois É é. o mesmo princípio. Então toma teu todinho. Vou aí tomar pra meu você todinho aqui que agora eu vou ficar tomar uma esperto, aula, mas vai lá. diga. Mas então, primeiro, o que é ateu não praticante? E Ateu- segundo, por que ser um ateu não praticante? É assim, primeiro porque a maior parte dos ateus que eu conheço é meio pentelho. Assim, sabe? Ateu pentelho. Ateu pentelho. Sabe, gente que acredita na ciência? Sabe? Ele não acredita em Deus, mas acha que a ciência Conheço. vai salvar o mundo. O Você Deus conhece? ciência, o Deus Né? ciência. Então, assim, Conheço. é aquele tipo de ateu que gosta de chegar perto de gente que é religioso e falar, você é um babaca, né? Assim, e aí eu tenho uma experiência que é o seguinte, eu conheço muito ateu que é bobo, Eu também. né? Que não é Eu muito. sou assim. Que não Aí é, ele tá mentindo, ele tá que não é exagerando. muito inteligente, eu que não também. tem repertório. Tá? E eu conheço gente religiosa, quando eu digo religiosa, pertencente, que tem fé, que é gente com repertório, que é gente que é inteligente, porque inclusive o fato de ser inteligente e ter repertório força a barra da fé. Então eu acho que, como é mais fácil ser ateu, eu digo fácil, não no sentido nietzschiano, que é o sentido que é fácil acreditar em Deus, que é como a gente é cagão, tem medo, então Deus segura a peteca. Tem sempre uma salvaguarda. Não é nesse sentido que Deus eu tô falando. segura a peteca, foi pouco. Não é nesse sentido que eu tô falando de fácil. Estou falando de fácil no sentido de que ser ateu é mais fácil, porque dizem que Deus é bom. O mundo é uma merda, logo Deus não existe. Ou ele é uma merda, certo? Ou ele não tem poder pra ou mudar ele é as mau, coisas, ou ele não é. pode. Aí começa, ou ele não pode mudar nada, o que é uma merda, porque um Deus que não pode mudar nada não serve para nada. Então, assim, é isso que eu estou chamando de mais fácil. Então, quando você é ateu, você não tem o ônus de sustentar a prova da existência de um ser que não e que não é passível de teste epistemológico, não é passível de provar, que o mundo não comprova aparentemente a sua existência. Então, eu quando eu digo que sou ateu meio sem querer, eu meio que tem um filósofo romeno chamado Cioran, como falam na França, que diz que nasceu sem um órgão da fé. É isso que eu quero dizer. Eu estudo religião, eu acho que se Deus existisse era bom pra cacete, porque tornava o universo muito mais complexo, a ideia de um ser como esse, né? Mas eu tenho uma forte sensação, para não dizer certeza, porque não dá para ter certeza nesse ambiente, nem provar que ele existe, nem que ele não existe. Eu tenho uma forte sensação, que beira a certeza, digamos assim, de que aparentemente não existe nenhum ser tomando conta do mundo, tá? E por que eu não sou praticante? Porque eu acho que ateu praticante é pentelho, né? É porque aquele cara que fica enchendo o saco dos outros, que fica pregando, deixa o povo acreditar no que quiser, porque inclusive talvez até exista. E segundo lugar, no Brasil é mal para política. É verdade. É mal para política, né? Porque outro dia É impopular. um aluno perguntou para mim: por que vocês da mídia, quando querem uma opinião, uma discussão sobre religião, chama teólogo e não chama um cientista da religião ateu, alguém que não acredita? Eu respondi: simplesmente porque a maior parte da população brasileira, não só brasileira, mas brasileira, acredita em Deus, né? Então você tem que levar em conta a visão de mundo que essas pessoas têm, não só porque talvez elas tenham razão, mas em segundo lugar, pensando do ponto de vista político. É o que elas querem. Né? É porque essa é um dos recursos que elas têm para pensar o mundo que elas estão. Então, por isso que eu não sou praticante, porque eu acho que o praticante acaba sendo chato. Ele parte do pressuposto errado, que ele é mais inteligente. Porque eu já encontrei um monte de ateu. Sabe aquele tipo de ateu que diz assim: a Bíblia começa com Adão e Eva, e depois aparece outro povo. Da onde veio esse povo? Logo, Deus não existe. Porra, a Bíblia é um texto alegórico. A Bíblia é um texto alegórico, porra. É um texto que trabalha com metáfora. Da onde saiu a mulher que casou com Sete, o terceiro filho de Adão e Eva?
Sei lá, porra, é um texto alegórico. A Bíblia não está provando, a intenção da Bíblia não é dizer que, apesar que tem uns religiosos que acreditam nisso, né? A intenção da Bíblia não é dizer que Adão e Eva são os dois primeiros, tipo a Lucy e o marido. A Lucy lá, Australopithecus, e o marido dela. Não é. Isso que eu chamo de ateu chato. Então eu acho que ateu não praticante é uma forma mais elegante. Muito Maravilha. boa. Pondé, mudando um pouco de assunto, cara, falando de... os caras estão dando risada aqui, ó. Mudando um pouco de assunto. Ateu todinho. Eu sou um ateu todinho, então eu vou mudar de assunto aqui, ó. Ateu todinho. Incomodou. O negócio é o seguinte, tem um vídeo Fazer uma seu... coluna sobre ateu todinho. Por favor, faz eu compartilhar na minha página. O negócio é o seguinte, cara. Um dos vídeos, eu acho, né, que mais bombou seu, assim, que as pessoas mais falam, é aquela história de que pobre, ele pode sim ser de direita. Né? Ah, sim, lembro. Que história é essa de pobre de direita, velho? Eu lembro desse vídeo. Foi do meu canal, né? Você até acha que Foi. você falou que quem grava os teus vídeos nem é você, alguém que fala assim, grava aqui um vídeo. Aí você lançou uma ideia dessa e o negócio pegou, cara. Todo mundo saiu falando Não, disso. é que eu tenho umas ex-alunas da FAP que trabalham comigo nas mídias sociais. São elas que administram a página oficial, que é Luiz Felipe Pondé Oficial, o Twitter, o Instagram, a ideia do canal foi delas, e elas que gravam o canal. Elas trazem as perguntas, a gente se reúne, a gente escolhe as melhores, daí a gente faz os vídeos. É isso. E agora elas também estão cuidando da minha agenda de palestra, estão cuidando da minha vida, porque está difícil. Então é isso. Mas assim, esse vídeo então veio de um seguidor. 99% dos vídeos que eu gravo vem de seguidor do canal, tá? Então foi um seguidor que me perguntou se eu achava possível você ser pobre de direita, tá? Foi daí que veio. E assim, eu acho que é possível. No primeiro momento é difícil, principalmente quando você tem uma cultura em que o pobre deve pedir aos outros coisas, que é o caso típico do Brasil. Então, um caso como o do Brasil, que tem um domínio de populismo de esquerda, muito mais do que de direita, o Brasil só tem populismo de esquerda. Getúlio, Lula e qualquer um que venha aparecer agora, claramente populista desse ramo, populista de esquerda. Então você tem no Brasil uma cultura que se eu sou pobre, eu sou coitadinho. Se eu sou pobre, eu preciso que alguém me ajude. Se eu sou pobre, na verdade alguém roubou de mim, e alguém tem que tomar desse cara para dar para mim. E a minha ideia é a seguinte, na verdade, você quando é pobre e é de direita no sentido liberal, é porque eu acredito que a melhor forma de você construir qualquer noção mínima de dignidade humana é você ser responsável pelo que você come, certo? Se eu trabalho, se eu chego em casa, no final do dia, eu trabalhei, vamos trabalhar com um clichê, empregada, faxineira, porteiro, balconista, vamos pegar frentista, certo? Aquele vídeo, inclusive, ele era animado por uma conversa que eu tive, eu não lembro se eu citei, porque eu não lembro mais, porque tem tempo que eu fiz o vídeo. Eu converso muito com gente do que os marxistas chamam, que trabalham na infraestrutura, infraestrutura, né? Então, uma vez eu lembro que um frentista de um posto de gasolina falou, você é aquele moço lá na televisão, olha, vocês lá na televisão, vocês têm o hábito de dizer que gente que é ladrão é porque é pobre, vocês faltam respeito com a gente. A maior parte de nós é pobre, não tem nenhum ladrão não, viu? Na minha família não tem ladrão, todo mundo trabalha, todo mundo é honesto. Então você fala lá para os teus amigos da televisão lá, que essa história de dizer que pobre é ladrão porque é pobre, isso é mentira. É porque o cara é safado, porque ele não gosta de trabalhar. Então, essa ideia, né, que eu identifico como uma ideia de um certo liberalismo popular, digamos assim, ela é completamente possível. Basta a pessoa e eu acho que tem uma outra característica nas pessoas que vêm de classe social mais baixa, que eu acho muito interessante, é que elas chamam as coisas pelo nome, né? Quando você vai se formando e vai entrando num ambiente, digamos assim, de maior repertório, economicamente mais elevado, né? Intelectualmente mais elevado, você usa termos que são mais aceitáveis. Não precisa ser politicamente correto, mas um pouco nessa linha. Sim. Eles falam o nome das coisas mesmo. Então eu tenho um primo, aquele é safado, bandido, nunca gostou de trabalhar, o pai dele tentou botar ele para trabalhar, ele não quis. Então eu acho que se é possível ser direita e pobre, direita liberal e pobre, sim. É difícil no nosso ambiente populista de esquerda do Brasil, onde
esses líderes querem manter as pessoas pobres, porque a pessoa pobre obedece mais fácil, né? Se uma pessoa ela tem associada a imagem dela o trabalho que ela faz todo dia, se ela tem associado a imagem dela de que ela não rouba, ela não é safada, ela ganha o dinheiro dela honestamente, e sim, quando você trabalha, tem que dar um pouco de sorte, mas quando você trabalha, você consegue estabilizar sua vida minimamente, certo? Então eu acho que é plenamente possível você ser pobre e ser de direita, e eu acho fundamental que esse debate seja levado às classes sociais mais Muito baixas. bom. E as igrejas evangélicas fazem esse trabalho. Sim. Elas levam esse liberalismo popular para dentro da população. E isso é uma coisa até interessante que o Fernando Holliday costuma falar, né? Às vezes na favela os referenciais que você tem é ou traficante ou pastor. E aí a esquerda quer destruir o referencial do pastor. Não, a única saída que sobra é o tráfico, é virar aviãozinho. Eu tive uma aluna uma vez, bolsista, excelente aluna, não pagou a faculdade e tal, que vivia no meio de gente rica, né? De colegas ricos, que ela dizia assim, olha, na favela, da onde ela tinha vindo, ou você tem um pai ou alguém na sua família, uma mãe que põe você na linha, ou você vai ser traficante. Se você é menina, vai pegar uma barriga de um traficante. Ela falava assim, né, do ponto de vista das meninas. Então, assim, eu não tenho dúvida que as igrejas e os pastores, eles fazem um trabalho no sentido de valorizar a estrutura familiar, certo? Valorizar respeito a certas hierarquias, distanciar você das drogas. A dificuldade de grande parte do debate, seja a esquerda, seja a direita do bem, como vocês falam, certo? A dificuldade do debate é porque a grande parte dessas pessoas parece não entender que o mundo é confuso, ele é ambivalente. Você, às vezes, tem que dialogar e fazer parcerias com alguém que não saiu da mão de Jesus Cristo. Não é um anjinho, certo? É claro que você tem questões associadas à igreja evangélica, que são as igrejas evangélicas, as igrejas em geral, não só evangélicas, né? Igrejas em geral. Você tem questões associadas às igrejas que passam por todo tipo de manipulação, que passa por estruturas, inclusive, de ganho financeiro às custas de não pagar imposto, enquanto tem gente que paga imposto. Mas não tenha dúvida que num ambiente de favela, a igreja que consegue fazer com que você eduque filho, viva de uma forma minimamente honesta e trabalhe, é melhor do que seu filho ir traficar crack, né? É claro que é. O problema é que existe uma idealização da política. Sim. As pessoas, muita gente do debate político hoje, inclusive no Brasil, acho que a gente está vivendo um momento muito interessante no Brasil, que é o momento de perceber que a idealização não é uma parceira política. Ela pode ser em momentos muito raros, sei lá, combatendo Hitler, sei lá, sabe? Você tem que buscar uns clichês assim, né? Combater Hitler, sei lá, combater Stalin, né? Mas quando você está ali no ambiente normal da política do dia a dia, a idealização não é um bom parceiro, porque faz com que você se relacione com um mundo que não existe. Pondé, vou fazer uma pergunta para você, já que o Kim me chamou de Ateu Todinho, eu queria saber o seguinte. Imagina o seguinte, imagina um jantar com Tico Santa Cruz, Jean Willis, Gregório Duvivier, não sei como é que fala, Wagner Moura e Kim Kataguiri. Seria um jantar de inteligentinhos? Você viu que ele dá o troco, né? Olha, veja bem, depende da faculdade que você fez ou faz. Eu faço direito. Você faz direito? Então, um advogado no jantar inteligente, ele iria em duas condições. Se ele fosse um advogado de direitos humanos, direito ambiental, né? Ou se ele estivesse pegando uma psicanalista. Aí ele pode ir. Mas um advogado, sei lá, que está no direito para ganhar dinheiro, né? Que defende causas que tem gente que não consegue dormir porque descobre que existe aquilo no mundo, aí você não ia conseguir, ele não ia ser. Ele ia ser o escorraçado do jantar inteligente. Tome! Sua cara aí, ó. Muito boa essa. Você seria bem-vindo, porque você é um Ateu Todinho. Pois é, cara. Eu ia estar lá num jantar de inteligentinhos falando aquela lógica dele lá. Mas você sabe que jantar inteligentinho tem budista light, né? É mesmo? Tem o pessoal budista light.
O pessoal diet, assim, que é budista porque quer dizer que com isso você tem... você é sensível. Entendi. Agora precisa ter aquela parte da entrevista que é pra gerar treta, assim, que é pra esquerda ficar com raiva. Sim, pergunte. Vai. O que é? Pergunta, né? Feminismo. O que eu acho de feminismo? Feminismo. Sempre que a gente entra em feminismo, né, tem aquela gente pegando fogo, né, agredindo pessoas. Sempre tem um apocalipse quando se fala em feminismo. Então Opa. a gente tem que falar de feminismo. É. Como você acha que o feminismo foi de luta por direitos iguais, né, de mulheres ter direitos iguais ao homem, da mulher ser capaz de fazer tudo que o homem pode fazer, até uma mulher reclamar por não ter sido atendida à barbearia, que é o feminismo hoje? Sei. Como é que o feminismo se tornou isso? Olha, veja, esse feminismo que começou com o movimento sufragista, né, do direito ao voto, e, por exemplo, o feminismo de dizer que você não pode ficar espancando mulher, né? O feminismo que fala que as mulheres podem estudar e trabalhar, isso é o que você está chamando, digamos assim, do feminismo originário, né? Stuart Mill, né? Sim, do Stuart Mill. Na minha avó é ou a primeira ou a segunda sufragista do Brasil. Olha E só. pediu, em 1934, ela entrou com um pedido de direito a voto, foi negado, porque não era demais. constitucional. Então, assim, tem esse feminismo aí. O que eu acho que aconteceu é um pouco o que aconteceu com a própria esquerda, sabe? Porque a esquerda, na sua origem, ela queria arrebentar com o capitalismo. Né? Ela queria... Se você pega Marx e lê Marx... Uma coisa puramente econômica. E assim, a maior parte da esquerda hoje, se lê Marx, não dorme. Porque fica chocada. Né? Porque o Marx dizia, olha, tem que passar por cima. Quer matar, mata. Quer torturar, tortura. Corrupção, todo mundo sabe que essa história de corrupção... Em nome da revolução vale Em nome tudo. da revolução você pode tudo, né? Inclusive por isso que lá em 2013, quando teve aquela treta lá do início das chamadas jornadas de 2013, né? Começou a ter uma treta quando começou a aparecer pautas contra a corrupção, os movimentos de esquerda ficaram meio bravos, porque a corrupção nunca foi uma pauta da esquerda. Porque a esquerda histórica sempre soube que corromper faz parte do negócio. Se for em nome da revolução, pode. Beleza. Que a corrupção sempre foi no Brasil uma pauta de classe média. De gente que paga imposto e fica puta porque acha que estão roubando o dinheiro deles. Né? Mas então, isso eu estou dizendo porque eu acho que a história do feminismo tem um pouco a ver com a história da esquerda. A esquerda deixou de ser uma esquerda de pátio de fábrica, deixou de ser uma esquerda de pobre, né? E virou uma esquerda de universitário, profissional liberal. E virou uma esquerda que deixou de querer destruir o shopping center e passou a querer um shopping center para dizer que é meu. Entendeu? Eu acho que o feminismo seguiu o mesmo curso. Aliado ao fato específico de que eu acredito, o feminismo, por conta de uma espécie assim de filosofia paranoica, né? Que diz que, por exemplo, existe no inconsciente coletivo das pessoas a ideia de que você pode usar as mulheres como quer. Então, qualquer tipo de relacionamento afetivo sexual em que os dois entrem em jogos sexuais privados de qualquer tipo, então aí existe a ideologia em jogo destruindo o verdadeiro desejo. Tem gente falando que até a penetração é um atentado contra as mulheres. O que eu acho é claro que tem uma parte aí que é gente chata mesmo. Se tem aqueles liberais que não pegam ninguém, tem esse lado das feministas chatas que não pegam ninguém. Não são pegadas por ninguém. Mas tem feministas lindas, né? Mulheres lindas que são super feministas e super raivosas. Eu sempre acho que homem ou mulher que é muito raivoso tem problema. Né? Na verdade, a gente que não está transando direito, não encontrou seu lugar no mundo. Eu sou meio freudiano, né? Eu meio freudiano, isso daí é Freud pra cacete. Então eu acredito que o feminismo passou um pouco pela história da esquerda, ele subiu de classe social, virou uma direita, uma esquerda universitária, um feminismo universitário, pegou muito estudante de classe média alta, que na verdade não tem muito o que lutar. Certo? Porque, sei lá, é aumento de mesada, diminui mesada, eu não quero passar férias na Bahia, você não quer ir para Nova York, sei lá, eu quero ir brincar de jovem radical na Chapada, andando de trator, brincar de revolucionário. Na verdade moro no Alto de Pinheiro, sei lá, alguma coisa assim. E tem também um montante, eu falava no começo da nossa conversa, eu acho que a gente ainda não deu a devida atenção ao ressentimento.
sabe? Ressentimento. O conceito do Nietzsche, depois passa por gente como Theodore Dalrymple, tem um recente chamado Pankaj Mishra, indiano. O ressentimento, eu acho que move muito. Você acha que hoje é o motor da esquerda, o ressentimento? Sem dúvida. Olha, eu acho que o ressentimento é uma chave. falando em ressentimento, é o seguinte, pra gente encerrar, na verdade estamos com o tempo já estourado. O negócio é o seguinte, cara, o que você acha de movimentos como o MBL que sofrem, e eu acredito que seja ressentimento até, por ataques de todos os lados. Então assim, a galera da esquerda fala que o MBL é fascista. A galera da direita fala que o MBL é socialista fabiano. E a galera libertária fala que o MBL é muito sujo porque tá entrando na política. Cara, e aí? Eu acho que assim, eu sei o olhar da esquerda, eu conhecia essa coisa do socialismo fabiano, não sabia que chamam vocês de socialista fabiano. Chamam demais. O que pode ser, tem gente que usa isso como elogio, hein? Não sei se é o caso de vocês. Não, cara, não. Fala, não, aquela figura é o socialista fabiano. Quer dizer, ele é legalzinho. É alguém assim que você pode comer uma pizza com medo, sem medo, sabe? No domingo à noite. Ele é legalzinho. É assim, mas eu acho assim, a esquerda chama todo mundo que não concorda com ela de fascista, né? E como vocês se identificaram de forma muito prática com o pensamento de direita liberal, então você vai ser chamado de fascista. Isso aí é mais fácil de tirar de letra. Tem uma direita que é uma direita que quer fazer política sem sujar as mãos. Sim. Eu acho que o fato... A direita do bem. A gente chama de direita do do bem. bem. Não suja o shortinho. Que não quer pisar, que não quer fazer política. Ela quer tirar a esquerda do poder fazendo discursos morais. E política não é moral. Aliás, quando mistura os dois é uma merda. Sim. Política e moral. Sim. Inclusive no sentido da política querer fazer moral. Né? Nossa, e eu acho que vocês apanham muito porque vocês fazem política real. Vocês se relacionam com a máquina política. Vocês se relacionam com os partidos institucionalizados. Vocês fazem o que se chama política real. E a política real ela está o tempo inteiro apanhando da idealização política. E eu digo para vocês, a política se transformou numa espécie de religião. Vou fazer um número grosseiro nos últimos 300 anos. Para você que é homem religioso, sabe que ateu todinho no fundo é um religioso. Sabe? Então, assim, para você que é homem religioso, é assim, você sabe que, pelo menos na Europa, no Ocidente, sempre se teve a expectativa da graça redimir o mundo, que é a ação de Deus no mundo. No momento em que a religião não ela desaparece, mas ela perde espaço público e ela começa a sofrer competição de formas como Estado de Direito, tecnologia, ciência, né? À medida que a religião começa a sofrer competição disso, isso que a gente chama grosso modo de secularização, né? A grande parte da expectativa de redenção foi para a política. Então muita gente, inclusive a direita, que vocês chamam de direita do bem, que é um bom termo, inclusive a direita, ela alocou na expectativa política a redenção do mundo. E para isso você precisa de sacerdotes, precisam de pessoas que se identifiquem com pautas de perfeição moral, eu quero dizer, e se você descola isso, você faz a pessoa sofrer. E o desafio é, precisando da classe média, como todo mundo precisa para fazer qualquer coisa, a classe média ela é profundamente dependente de uma autoimagem de santa, né? Na classe média é muito forte esse sentimento, meu pai é digno, minha mãe era digna, meio que não seja. Então o grande desafio é como você fazer política real sem ofender as pessoas demais, apostando no fato que no fundo é isso que elas querem. Sim. Maravilha. Nossa, Elas querem perfeito. isso. Acho que foi a melhor Por isso que resposta elas não foram para a teve rua aqui. até agora. Cara, Por isso que muito elas não foram pra obrigado. rua até agora. Muito obrigado mesmo, Pondé. Foi demais. Foi Obrigado a show vocês. de bola. Foi muito seu papo primeiro teste? divertido. Foi seu primeiro teste do sofá ou você já teve outro? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro, cara? Gostou? Tá vendo? Com a Gostou, direita transante. É assim, precisava pôr umas meninas gostosas aqui. Pondé, Obrigado a vocês. obrigado mesmo, Pelo cara. convite. Valeu, cara. Foi demais. Valeu. Prazer. Até a próxima. Foi demais, cara. É bom, aprendi hoje. Direita do bem e ateu todinho.